Far Cry 3 ainda é melhor que muito jogo atual, e eu vou te provar isso. A indústria evoluiu, mas alguns jogos ficaram piores, e Far Cry 3 é um excelente exemplo onde jogos antigos superam atuais. Porque esse jogo de 2012 ainda faz coisas que muito lançamento hoje em dia não consegue, e o mais bizarro é que a Ubisoft nunca mais chegou nesse nível. Lançado no Brasil em 6 de dezembro de 2012, Far Cry 3 tinha uma expectativa bem modesta tanto aqui quanto lá fora, principalmente devido ao fracasso do jogo anterior da franquia ambientado na selva africana que desapontou fãs e críticas. Muitos acreditavam que Far Cry 3 seria mais uma FPS genérico que logo já seria esquecido, mas não, o jogo surpreendeu positivamente desde o início. A ilha é linda, mas não é só isso, o jogo te prende com a exploração, mas quem rouba tudo pra mim é o Vaz. Mano, que personagem absurdo, um dos melhores vilões da história dos games, interpretado com intensidade por Michael Mando, eles quebrou a expectativa desde o seu lançamento. E meu primeiro contato nem foi diretamente, foi vendo na casa de um amigo o irmão dele jogando, e eu travado na TV tipo assim, mano, que jogo é esse? Mas aquele momento só ficou na minha memória. Até que meu pai comprou o Xbox 360, que na época eu não conhecia muito, de verdade, pois só jogava Play 2. O game era bloqueado e contava apenas com Dante's Inferno, que meu pai não curtiu muito não, até que ele trocou com um amigo pelo Far Cry 3. E aí que começou. Eu tinha uns 6 anos e jogava escondido enquanto ele dormia, porque ele trabalhava à noite, e mano, aquilo não parecia jogo pra mim, parecia literalmente um filme. Gráfico absurdo pra época, a ilha viva, som ambiente, mano, que jogo foda! E não é que você entra no jogo, é o jogo que te puxa pra dentro o tempo todo. O começo já mostra tudo, sem tutorial chato e sem enrolação. Você está numa jaula e precisa fugir de uma espécie de prisão cheia de guardas te mantendo em cativeiro. E cara, logo no começo já tem a cena do seu irmão morrendo, que já dá um peso na história do nosso personagem que mais tarde já falou sobre ele. E após isso vem a famosa frase, Run Forrest, run! Aquilo ali é caos puro. E já deixa claro, você não é um herói. Você é alguém que tá tentando sobreviver numa ilha de malucos. E o mais inteligente pra mim é o jogo que te ensina tudo jogando. Começa com aquela velha mecânica de subir na torre para liberar fragmentos do mapa em uma arma específica, caçar para obter equipamentos que ajudam durante o jogo e liberar postos avançados para reduzir inimigos de uma determinada área. Tudo conversa entre si, mas hoje em dia, muito jogo ainda erra nisso. Enquanto muito jogo explica demais, Far Cry 3 confia que você aprende jogando. Jason Brody. Ele começa como um playboy perdido que foi passar mais uma temporada de férias numa ilha no sul da Ásia, mas depois ele literalmente vira um exército de um homem só. Mas não é só uma evolução, é uma transformação psicológica. Ele vai gostando daquilo, vai se perdendo e vai ficando cada vez mais frio. A cada encontro que ele tem com Citra e os guerreiros Rakyats, ele vai se transformando num cara muito absurdo. Isso é meio desconfortável, e é aí que o jogo acerta. Só que não é perfeito, falta aprofundar mais em quem ele era antes pra mim. Falta aquele contexto, sabe? E mostrar quem que era o Jason Brody do passado. Mas mesmo assim, funciona. Agora o Vaz, amigo, aqui é outro nível. Ele rouba o jogo o tempo todo. Carisma absurdo, presença. E ele ser um completo lunático fora da caixa deixa cada encontro com ele muito especial. Você fica na primeira aí o tempo todo pensando, cara, quando que irei ver o Vaz de novo? Só que aí, pra mim, o jogo erra feio. Cara, o ponto do Vaz não ser o vilão final é muito abordado ainda na comunidade. Porque quando ele morre, o jogo perde aquele feeling, sabe? Ele perde aquela essência Far Cry 3, porque entra o Hoyt como o vilão principal. E, cara, não tem nem comparação. O jogo constrói um vilão inesquecível e depois troca por um bem esquecível. E isso quebra o ritmo completamente. E o mapa é um dos pontos mais fortes pra mim do jogo. Porque você quer explorar e não por obrigação, mas por vontade. Cara, a floresta é densa e o ambiente é vivo de verdade. Você sente uma sensação de isolamento real. Isso é raro, pra mim é muito raro mesmo. O mapa não é um conteúdo, é uma experiência. Mas tem um problema. Depois que você faz tudo, tipo, zero o jogo, o mundo morre assim. Fica vazio, sem vida e sem propósito. Claro que vai ter mais algumas missões secundárias se você não tiver feito 100%. Só que isso mostra um limite claro. Ele é incrível enquanto dura, mas depois de um tempo ele já não se sustenta mais. E sobre a gameplay? Aqui o jogo acerta muito pra mim. O combate é simples, mas funcional. Sem aquela enrolação e tudo mais. Claro que hoje em dia você fala muito sobre a fórmula Far Cry, que todo jogo é igual. Mas na época pra mim foi revolucionário. Você sente que o personagem evolui de verdade. Porque no começo eu sofria muito, sabe? Sem as habilidades. Depois você domina. Isso pra mim é uma progressão bem feita. E stealth, cara, funciona muito bem. Eu gosto realmente de jogos onde você pode passar, tipo, alguma fase completamente sem ser vista. E no Far Cry 3 dá pra você fazer isso. E pra mim é satisfatório.
crafting útil demais. Caçar faz sentido, coletar faz sentido, nada tá ali só por estar, sabe? Você consegue coletar flores e plantas e acaba fazendo uma espécie de cura ou proteção. Hoje em dia, muito jogo tem esse sistema e você acaba ignorando, mas aqui não, porque cada mecânica tem seu propósito e o jogo faz isso funcionar de verdade. E um ponto interessante sobre esse jogo é que o Far Cry 3 não é repetitivo durante sua campanha. Isso já diferencia ele de vários jogos da própria Ubisoft. Cada missão tem identidade, tem uma variação, tem um ritmo. Claro que vai ter umas melhores que as outras, mas eu tenho certeza que a maioria você consegue lembrar quais foram as missões do Far Cry 3. Igual a famosa missão que toca Skrillex. Mas depois que acaba, o jogo morre. E é aí que o loop aparece. E aí sim fica repetitivo. Ainda dá pra você buscar os troféus e buscar uma platina, mas eu acho meio maçante, porque o pós-história do Far Cry perde toda aquela essência que você tinha no começo, de sobrevivência, de exploração da ilha. Tem jogos que você, após zerar, você ainda consegue abrir, perder um tempo ali, sei lá, como é os casos do GTA, mas no Far Cry 3 não tem muito isso não. Só se você reiniciar o jogo, começar a história tudo de novo, e aí que você consegue ter talvez aquele sentimento nostálgico. E uma curiosidade que eu queria falar é que nunca foi fã assim de fazer a platina, mas no Far Cry 3 eu peguei a platina dele 3 vezes, cara, no Xbox, PS3 e Play 4. Pra você ter ideia de quanto eu gostava de jogar esse jogo, e esse jogo foi muito marcante pra mim. E esse jogo me marcou tanto porque eu criei uma conexão pessoal, porque foi um dos jogos que me conectou com meu pai. Porque meu pai sempre foi aquele cara que sempre gostou de jogar só jogos de futebol, que nem Bomba Pet, Wing Eleven. Mas o tanto que eu insisti pra ele jogar Far Cry, mas tanto, que uma hora ele pegou pra jogar e gostou. Aí começamos a jogar junto, porque o Far Cry 3 tem um modo co-op, que dá pra você jogar com pessoa que tá na sua casa, 2 controles e tudo mais. E esse lado pessoal me marca até hoje, porque jogos pra mim vai além da gameplay. Ele tá aqui pra te marcar na história e marcar lembrança. Porque muita gente joga um jogo que muitos falam que não é um dos melhores jogos que pode ter, mas é um jogo que te marcou na infância, tem alguma história por trás e aquilo te torna mais especial, sabe? Ele te criou um laço com aquele jogo. Alguns jogos você esquece de verdade, mas outros viram uma lembrança. Ed, e hoje em dia, vale a pena? Cara, pra mim, muito. E não é só nostalgia, é qualidade mesmo. Você joga hoje e ainda funciona, isso é muito raro. Porque pra mim o jogo envelheceu como vinho. E sim, é muito melhor que muito jogo atual, principalmente identidade. Hoje tem muito jogo bonito, mas vazio, sabe? E pra mim o Far Cry 3 não é assim. E no fim, Far Cry 3 não é perfeito, mas ele faz algo que muitos jogos hoje em dia esquecem. Que é o que? Ele te entrega um jogo bem feito. E talvez esse seja o maior problema da indústria atual. E falando de Ubisoft, é algo que eles nunca mais conseguiram repetir. Falta isso nos jogos dela de hoje em dia. Talvez falta essa virada de chave pra fazer a Ubisoft voltar ao que ela era há anos atrás. Far Cry 3 não é só um jogo bom, é um nível que a indústria parou de alcançar. E sobre o Far Cry 3, eu daria pra ele uma nota 10 por esse lado. Na verdade 9, vai, 9 de 10, porque ele tem um lado que ele peca às vezes sobre a história, mas pra mim ele é um jogo que me marcou bastante, de verdade. E se você tem alguma história parecida com algum outro jogo, cara, comenta aí, vamos trocar uma ideia. E se ficou até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Curte, se inscreva aí pra ajudar nós. Compartilha aí com os amigos, fala que tem um canal aí que tá começando a ficar bom. E, cara, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe e até a próxima.